E eu estou trazendo nesse vídeo um trecho muito especial da live que eu fiz junto com o Wilder Sidney, o meu sócio lá, um dos fundadores do CVM, e a gente falou bastante sobre produção de conteúdo, sobre copywriting aplicado à produção de conteúdo. Ficou um vídeo muito bacana, esse trecho que eu trouxe, a gente fala das 6 principais características para se construir uma ideia, né, que cole na cabeça dos pacientes, uma ideia que os pacientes entendam muito bem e que possa ser transmitida de uma forma natural dentro de um vídeo que tu fores fazer. Qualquer dúvida, manda um recado aí pra gente, a gente vai ficar muito feliz de poder te ajudar. Eu espero que tu goste do conteúdo. Um abraço! A gente falou um pouquinho sobre a definição de copy, e aí eu te pergunto, como que a gente coloca copy nos nossos conteúdos, né? E como é que a gente pode fazer com que esse conteúdo ele se torne relevante? Bom, eu vou nessa linha de pensamento que um bom copy surge de uma boa ideia. Eu gosto muito dessa linha, eu já validei bastante essa linha e eu sempre gosto de pensar assim. Um bom copy surge de uma boa ideia. E tem até uma teoria aqui do Grupo Agora, que eu até vou colocar para vocês, que são 6 princípios para tu criar uma ideia que cole, né, como a gente fala. Então até o acrônimo eles fizeram de forma que ficou bem sugestivo, né? Success. E aqui tem um exemplo pequeno. Ficou alguma coisa fora? Não, deu para ver. São 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Success. Eles formam esse acrônimo que eu vou explicar agora. Mas esses são 6 princípios para que quando tu cries uma ideia que vai gerar um conteúdo, essa ideia cole na cabeça da pessoa. Porque isso que o bom copy faz, ele faz com que a pessoa que ouça esse copy fique pensando sobre aquilo vários dias, fique tirando várias conclusões sobre aquilo durante vários dias. Posso, Então, posso te interromper e te dar uma ideia de copy agora, aqui, uma copy íntegra para o pessoal que está assistindo aqui, 42 pessoas? Olha só como é que a gente usa uma copy íntegra. A gente tem 44 pessoas aqui. E eu parei exatamente no momento mais relevante da live para pedir para vocês encaminhar essa live aqui, ó, no aviãozinho, para 5 pessoas. 5 pessoas, chama 5 pessoas, 5 médicos, de preferência que não são da sua especialidade, que são de outra cidade, para não chamar o concorrente, mas compartilha com 5 amigos seus que esse conteúdo aqui, de verdade, é muito relevante. E eu vou fazer isso também. Faz aí também, Henrique. Compartilha com 5 pessoas. Vamos lá. Retomando o que eu estava falando, essa ideia é a seguinte. Como que eu crio um bom conteúdo, um conteúdo que vai fazer diferença na minha audiência? Que o paciente que está lá do outro lado, ele vai, digamos assim, se encantar, vai dizer assim, eu preciso falar com esse médico, eu preciso marcar com ele, eu preciso entrar no site dele. O acrônimo fica Success, né? Ele está no inglês, eu vou falar o nome em inglês e eu traduzo para português. Né? Então, tipo, o primeiro ponto é simplicidade, né? S de simple, né? S de simple. E a simplicidade, ela não é uma simplicidade do sentido de ideias meio, digamos assim, estúpidas, entre aspas, de ideias simples, simplórias. Simplicidade não é simplória. Simplicidade é uma ideia que te deixa pensando por vários dias. Quer um exemplo de uma ideia que te deixa pensando por vários dias? Melhor feito do que perfeito. Aposto que muita gente ouviu essa ideia. O Sidney tem certeza que sim. Melhor feito do que perfeito. Olha o monte de interpretação que a gente pode tirar nisso. Não vamos procrastinar, vamos iniciar e o próprio processo vai nos fazer ficar melhores. Vamos começar e depois a gente vai melhorando. Aí o mesmo, a forma como agora fala, atirar e depois mirar, né? Tipo, preparar, atirar e depois mirar. Tipo, mudando isso. E tem outras pessoas que também falam, não, mas eu não gosto disso porque abre espaço para eu fazer uma coisa muito mal feita e jogar de qualquer jeito na internet. Então, vê a quantidade de pontos que tu pode levantar de uma ideia simples. Então, a melhor definição para esse primeiro princípio é tu pensar em uma frase, pensar em uma ideia que funcione da mesma forma como os ditados populares, por exemplo, funcionam. Show. Filho de peixe, peixinho é, por exemplo. É como uma ideia simples. Transformar uma coisa complexa numa coisa mais simples. É isso. Transformar uma coisa complexa numa coisa mais simples. Tu tem que ouvir aquilo, tu tem que sacar aquilo, mas tem que te levantar perguntas, tem que te fazer ficar pensando, tá, mas e se esse ponto aqui tal coisa, e será que é assim assado?
Porque no final das contas, tu quer justamente interação, tu quer engajamento, tu quer que as pessoas, né, entrem ali naquela conversa e engajem contigo e troquem ideia, né? Então essa é a ideia da simplicidade. Não é simplório, é simples, mas que tenha um significado bem interessante assim, né? Outra coisa, por exemplo, outro princípio é como é que escreve? Unexpected, ou seja, inesperado, né? Isso é poderoso. Então, É o que a gente chama de fora do mainstream, né? Contraria o senso comum. Contraria o senso comum. Então, por exemplo, eu estou falando aqui que copy não deve ser usado para venda. Isso é uma ideia que, se eu falar hoje, do jeito que o Brasil está assim, falando de copywriting, todo mundo falando de copywriting, como assim? O texto de persuasão é um texto de venda? Não, copy não é venda. Copy é um estilo de escrita. Tu vai escrever utilizando, embedando, né, o copy no meio da tua escrita, tu vai usar para qualquer coisa. Tu não vai usar para vender. Tu vai usar para qualquer coisa. Tu vai usar para a pessoa ficar melhor, para a pessoa se curar. Então, isso que eu estou falando, copy não é para venda, é inesperado. Ninguém esperava ouvir isso num cara que vai falar sobre copywriting, um cara que trabalha com vendas mas é uma coisa que eu acredito. Eu não acho que seja errado falar isso. Eu acho que é uma ferramenta que a gente tem. É um exemplo de algo inesperado que contraria o que todo mundo está falando por aí. Uma coisa bem importante. Show. Quer adicionar algum ponto, Sidney? Isso. Eu penso que esse ponto aí é um ponto-chave, tá? Para os colegas. E aí é interessante você ver o que seus concorrentes estão fazendo. O que eles estão falando sobre o teu conteúdo, o conteúdo que você vai falar. Então, por exemplo, sei lá, cirurgião do aparelho digestivo. Vamos supor que está todo mundo falando lá sobre vesícula. Ah, vesícula isso, vesícula aquilo, nanã. Cara, dá uma olhadinha, vê como é que eles estão falando e de forma íntegra, né? Fala isso de forma mais simples e que contraria o senso comum e que contraria o que os outros estão falando. Então, isso vai chamar muita atenção das pessoas, né? Lembrando que o maior ativo no digital é a atenção. Né? Você precisa ter a atenção das pessoas, né? E é por isso que a cópia é tão importante, né? Porque o que está por trás de você reter a atenção das pessoas é isso. Então, até agora, esse aí é um dos mais poderosos. Vamos lá. Outra que tu vai gostar é o seguinte, se algo, e isso aqui na medicina é fundamental, o terceiro, então, o princípio é concreto, se é algo concreto, uma ideia concreta. Eu vou dar um exemplo fora da medicina e depois tu me ajuda a pensar no exemplo. Enquanto eu falo, tu pensa no dentro da medicina, porque tu vai ter mais know-how que eu. Show. Uma coisa concreta é a seguinte. O homem pisou na Lua. Tu quer algo mais concreto que isso para ilustrar uma coisa complexa? Porque, por exemplo, tu teve que bater diversas equações físicas para conseguir entender como que tu lançava um projétil daqui da Terra, quanto que é a potência, a quantidade de combustível, como que ia ser a função da órbita, como que ia ser a função da compensação da atmosfera, um monte de negócio aí que tu tem que incluir nessa equação. E aí tu vai explicar isso. Então o homem conseguiu, numa viagem, utilizando princípios da teoria da relatividade, conseguir chegar até a Lua. Aí ninguém vai dar a mínima para isso, para essa notícia. Agora, se falar, o homem pisou na Lua, todo mundo tem um pé, todo mundo já pisou no chão, né? A gente entende que pisar, o ato de pisar, é uma coisa que nos dá um ground ali, tipo, nos dá uma segurança, né, para aquilo que a gente está fazendo. Então, o homem pisando na Lua dá muito mais um senso de ser algo concreto do que uma coisa mais abstrata, uma viagem intergaláctica, alguma coisa assim. Né? Na medicina tem muitas coisas nesse sentido também. Qualquer exemplo. Um exemplo da infecção. Será que as pessoas sabem o que é infecção, assim, na prática? O que significa a infecção? E se tu explicar assim, olha, se tu não tapar o curativo direitinho, tu vai deixar espaço para que micro-organismos que vêm pelo ar ali voando, entrem ali, aí o teu corpo vai começar a lutar com eles que nem um maluco lá, e aí tu vai começar a ter febre e tal, é porque o teu corpo tá lutando, é um sinal de infecção. Mas se tu tivesse tapado direitinho, o teu corpo não precisa passar por todo esse estresse. Explica assim para uma pessoa para ver se ela não vai entender muito melhor, se ela não vai trocar aquele curativo certinho, se não vai fazer... Porque tu explicou aquilo de uma forma concreta.
Eu imagino que se tu quiser adicionar algum exemplo aí, vou te deixar um pouquinho para tu dar uma refletida. Não, mas é sobre isso. isso. Eu acho que é isso. Eu acho que, primeiro que a primeira coisa, Henrique, é que a gente tem dificuldade de explicar para o paciente, né? Não é à toa que isso é um dos passos da consulta que a gente defende, né? Explicar. É o terceiro passo dos 4 passos de uma consulta que converte, né? Que converte pacientes infantes. Cara, uma das coisas que até abrindo parênteses que você está falando, simplicidade, né? Não utilizar tanto jargão médico, é uma das coisas que a gente fala no passo lá de explicar, né? Agora, essa questão de concreto é muito, a gente fala muito da questão de você falar algo que seja do conhecimento, né? Do repertório do paciente. Então você explicar para um paciente que ele está com infecção, para um paciente que tem escolaridade alta, é diferente de um paciente que tem escolaridade baixa. Você falar para um advogado é diferente de você falar para o engenheiro. Né? Para o engenheiro você tem que mostrar um cálculo lá, provar que o cosseno é igual à tangente. Para o advogado você só tem que provar que ele não vai perder. E aí está tudo certo. Então, eu acho que essa parada do concreto, né, traduzindo de forma mais concreta aqui para os colegas, é exatamente você tentar falar, né, trazer ali repertórios que a pessoa tenha, né, para que você possa colocar essa comunicação. Outro exemplo nisso, assim, que surgiu num bate-papo que a gente teve com um dos nossos médicos parceiros aqui na Content, estava explicando sobre glaucoma, né? E aí eu perguntei para ele, assim, vem cá, o glaucoma é que nem pimentão? Aí ele perguntou, como assim? Eu falei, ué, todo pimentão um dia foi um pimentão verde. Aí ele, ué, como assim? Eu falei, ué, tu compra um pimentão amarelo no mercado, ele um dia foi um pimentão verde, só foi colhido depois. Um pimentão vermelho foi colhido depois ainda, mas ele também era um pimentão verde. Ele, não sabia disso. Aí, falei, e o glaucoma é assim também? Um dia eu tenho um glaucoma que é comecinho, ele é um pimentão verde, depois ele vai ficar um glaucoma moderado, que é um pimentão amarelo, depois vai ficar um glaucoma pesado, que não tem mal o que fazer, que é um pimentão vermelho. Ou eu já posso ir direto pro pimentão vermelho, então ele não seria como pimentão. Aí ele falou, bah, que genial, a gente até podia sair num conteúdo, né? Tipo, a gente ilustra uma coisa, todo mundo conhece pimentão. Sim. A gente faz uma brincadeira, porque nem todo mundo sabe que o pimentão é o mesmo, cara. A maioria das pessoas acha que são várias espécies de pimentão. Sim. Mas usam uma coisa que é divertida, que explica uma ideia concreta, né? Deixa eu pegar um exemplo fora da medicina, mas que eu acho que tem tudo a ver para embasar o que você está falando. Por que o Whindersson Nunes, ele explodiu tanto? Porque a copy dele, cara, é exatamente uma copy que fala com todo mundo, né? Uhum. Ele fala com... uma das coisas que mais explodiu, assim, das piadas dele é porque o repertório dele é sempre piada de rico e piada de pobre. E ele fala, quando ele fala piada de rico e piada de pobre, cara, ele tá falando com todo mundo. Então, trazendo isso para o contexto médico, sim, cara, essa parada do pimentão é uma coisa genial, né? É igual o exemplo que eu sempre uso é o do diabetes, né? Que, enfim, que é uma doença que tem crescido assustadoramente, né? Eu falo, e aí eu dou o exemplo do... Quando eu vou explicar diabetes para o paciente, eu pergunto se ela sabe como é que é feito o doce de leite, o doce de leite de caroço, lá do Nordeste e tal. E aí, quando ela não sabe, eu explico como é que é. Eu falo, a gente vai adicionando açúcar. Quando ela já sabe, ótimo, já ganha ali 1 minuto de tempo de consulta. Mas quando ela não sabe, aí eu explico. A gente vai adicionando açúcar. Quanto mais açúcar a gente adiciona, como que você acha que vai ficando o leite? Mais grosso ou mais fino? Aí ela fala, mais grosso. Eu falo, pois é. E aí vai botando açúcar e vai ficando grosso. Da mesma forma é o nosso sangue. Aí eu vou perguntando, esse sangue que vai recebendo açúcar, ele vai ficando mais grosso ou mais fino? Mais grosso. E ele fica mais fácil ou mais difícil de percorrer pelas veias? Doutor, mais difícil, vai ficando pegajoso, né? Exato. Pois é. O que você acha que tem que fazer, então, para melhorar a circulação do seu sangue? Diminuir o açúcar, né, doutor? Aí eu disse, exatamente. Então, transformar uma coisa complexa numa coisa simples usando aí é uma outra técnica, tá? De comunicação que a gente está aqui misturando, né? Copy com habilidade de comunicação. Quando, na verdade, copy é tudo, né? Copy é tudo. Não, tudo passa por essa mistura aí, né? Com certeza. Show.
Quando tu falou que tu era um curioso e que eu era especialista, eu dei risada, né? Porque o cara que inventa o método de consulta, né? Consulta que converte, uma comunicação, né, harmoniosa ali com os pacientes. Cara, isso é copy pura, cara. Isso é copy na veia, sabe? Tipo, vem... Tu conhece copy há muito mais tempo que eu, então sai desse papo aí, porque Mas não, isso é não copy, copy. isso é copy também. Mas é o que eu digo, assim, desmistificar um pouco essa coisa da copy. Ah, será que o meu copy tá bom? Quando tu leu ele, tu sentiu a emoção que tu queria transmitir? Eu senti, pô, então ele tá bom, sabe? É isso aí. Até quem não usa copy, tá usando copy. Tá usando copy. Quem acha que Todo não mundo usa usa copy, copy. tá usando copy, né? Porque copy é Por isso que eu falo é a forma que você se comunica, né? Por isso que eu falo, não é copywriting, é writing, é escrita, é falar, é tipo 100% que a gente fala é copy, não tem essa. Show. E todas as vezes que a gente recebeu um não, é porque a nossa copy não estava boa. É simples assim. É simples assim. Todos os nãos que tu recebeu na tua vida, se tu tivesse como voltar na máquina do tempo e revisar a copy, toda a tua vida seria um sims. Show. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, sabe? Não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, indo para o próximo princípio, depois de ser algo concreto... Pessoal, eu cortei aqui, só rapidinho, Henrique, eu cortei os comentários que tava atrapalhando a visualização aqui do quadro dele. Mas né? se alguém tiver alguma pergunta, manda aqui, ó. Tem um botãozinho aqui, ó, com interrogação. Pode mandar aqui que a gente vai responder, beleza? Pode dar, Henrique. Bom, depois de ser algo concreto, tem que ser algo credible, né? Tipo, tem que ser algo que seja possível de acreditar. E a técnica mais massa para fazer isso, que a gente utiliza assim, é até o que o livro lá do Segredo do Lobo, acho que eu até tô com ele aqui. Eu falei antes do Lobo de Wall Street, que é esse cara aqui. Esse cara, esse livro aqui eu super recomendo, é um livro de copy muito bom. Para utilizar quem quiser fazer aí a venda dos seus procedimentos de acompanhamento intensivo, os programas de acompanhamento intensivo, essas coisas, esse livro aqui ajuda muito para escrever esses scripts. Ele faz scripts muito bons. E parte da técnica que ele fala é sobre caminhar pelo futuro. Que levar a pessoa para, de certa forma, imaginar uma experiência, né? E aí é o que tu fala lá no curso, na consulta que converte, utilizar a palavra imagine, né? Que é basicamente isso. É tu utilizar a capacidade que tu tem de gerar um teletransporte para um futuro próximo, né? E lá a pessoa ter a chance de experimentar aquilo, entre aspas, né? De conseguir enxergar ela boa, ou ela com o sangue fino, né? Que a gente falou aí, o exemplo da diabetes. Ela sem ter que fazer insulina, sem ter que conseguir, imagina só, né? Já pensou a senhora, depois que controlar esse açúcar no sangue aí, tiver conseguindo, né, fazer passeios com seus filhos, né, passear com o maridão, fazer aquela viagem internacional que a senhora sempre sonhou, nananana, e aí ela já está envolvida numa emoção positiva, ela já tomou a decisão naquele momento, não só de fazer um tratamento com você, não só de fidelizar com você, mas de mudar a vida dela. Com certeza, com certeza. E aí tu caminha, essa expressão eu achei genial, assim. Tu caminha pelo futuro com a pessoa, e aí com isso ela enxerga aquilo, ela começa a acreditar naquilo porque ela já experimentou aquilo no momento que você estava imaginando ali. Ela já experimentou, ela gostou. E no momento que a pessoa experimenta e gosta, ela acredita, porque ela pensa assim, não, beleza. É quando tu está fazendo por exemplo, tu vai abrir a tua clínica agora. E aí tu vai escrever tu vai pensar num copy para tu chegar lá e conseguir o aluguel pela metade do preço, né? Porque copy serve para tudo. Aí tu vai chegar lá, tu vai trocar aquela ideia e tu vai caminhar no futuro com o dono lá da clínica, que vai te alugar pela metade do preço, e tu vai dizer assim para ele, cara, quando todos esses conceitos aqui da medicina moderna que a gente trouxe, que eu estou trazendo aqui para esse teu estabelecimento começarem a funcionar, lá do CVM, meu amigo, a gente vai crescer aqui junto que vai ser massa, eu vou te pagar mais, automaticamente as coisas vão melhorar para todos nós, não sei o quê. Tipo, tá caminhando com o cara pelo futuro, entendeu? Com o cara que vai te alugar uma sala lá. Cara, então, eu usei essa... É uma técnica que... Eu usei essa copy com o meu contador. E eu acho que eu usei essa copy contigo também. Com certeza. Já pensou quando a gente estiver fazendo
uma live ao vivo, né? É, mais ou menos isso, né? Henrique, eu posso acrescentar uma outra coisa além da questão do imagine, de pensar no futuro, que eu acho que é até mais fácil para os colegas. Chama-se especificidade. Cara, uma das coisas mais potentes para você transformar a sua comunicação em algo crível é você ser específico. Por exemplo, no dia 3 de dezembro de 2018, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Foi um dos dias que foi um ponto de virada. Consegue? Agora eu pergunto para vocês. O que eu acabei de falar, vocês tendem a acreditar melhor ou tendem a acreditar dessa outra forma? Cara, por volta de dezembro, eu acho que 2018, foi 2019, uma coisa assim. Foi dezembro, foi novembro. Cara, eu tomei uma decisão importante na minha vida. Qual que é a forma de comunicação mais crível? É óbvio que é a primeira. Quando você dá detalhes, né, seja do que for, quando você coloca detalhes, quanto mais específico você for, mais crível é a sua comunicação. E isso é uma coisa que a gente, obviamente, está escrito nos livros, mas que quando a gente testa, isso funciona mesmo. Isso que tu falou agora de estar escrito, né? O quanto que muitas coisas que a gente está falando aqui muitos já ouviram, assim, mas a gente só entende quando a gente faz, não uma vez, quando a gente faz, tipo, umas 200 vezes aquilo. E a gente, até que um dia a gente, agora entendi o que é isso. Tipo assim, já aconteceu isso contigo? Imagina, comigo acontece todos os dias, né? Tipo agora que eu entendi o que é fazer uma ideia simples, né? Porque até então eu achava que ideia simples era simples de fazer, mas não é tão simples assim fazer uma ideia simples. Sim. Outro dia eu tava lendo esse livro aqui, ó, que chama Vender é Humano, e ele tem uma parte dele, um capítulo que ele fala de pitch, né? Como fazer um pitch. O pitch, para quem não sabe, é apresentar um projeto, vender algum projeto de forma rápida. Você tem 5 minutos, o tempo de um pitch de elevador, né? E é no mundo do corporativo, no mundo dos negócios, chamado de pitch. E aí, Henrique, uma das coisas que ele fala que é muito poderosa é você fazer um pitch de uma palavra. Ou de uma frase, né? Que é essa parada da ideia simples. E, cara, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas quando a gente começa a treinar, né? Quando a gente... Tudo depende do comando que você dá para o cérebro, né? Se você dá o comando para o cérebro, pensa. Vamos pensar aqui numa palavra que seja um pitch de vendas. Uma palavra. E aí ele vai te dando. E aí você vai indo. Agora, se tu não dá o comando, isso é impossível. Já perdeu. Mas é isso. Eu acho que é uma coisa realmente de treino, né? Tudo isso é habilidade, né, cara? Copy, escrever, se comunicar é uma habilidade, né? Quanto mais copy você... é trabalho duro, assim. Todos os dias tu tá disposto a jogar tudo que tu aprendendo até o dia anterior fora e aprender tudo do zero. Assim. Tu tem que estar com essa disposição se tu quiser te especializar como copywriter. Se tiver, eu acho que não é o caso de ninguém aqui que quer largar a carreira de medicina e virar copywriter, mas a ideia é usar ele como ferramenta. Mas se alguém que um dia assistir esse conteúdo e falar, eu quero ser copywriter, o que eu tenho que fazer? Cara, tu tem que estar disposto a esquecer tudo, que nem o Murilo Gun fala, né? Desaprender tudo que tu aprendeu até ontem, ler todos os dias como se tu fosse um principiante, uma copy nova, um assunto novo, e aí tu pensa, tá, mas como que esse cara usou? Identificar qual foi a emoção que a pessoa despertou ali. É assim que a gente começa a ficar, né? A gente começa a conhecer mais material, a absorver mais material e vai melhorando, né? Henrique, eu lembrei agora você perguntou se eu já tinha, se eu também tenho essa parada de perceber as coisas e tal. Mas, na verdade, o que eu lembrei agora não foi nem uma coisa relacionada a isso. O que eu lembrei foi... cara, tanto o Arthur quanto eu, nós somos 2 jovens médicos, né? A gente tem 1 ano aqui de projeto. E, cara, não é incomum, toda vez que a gente está lançando uma turma nova do nosso curso, a gente receber algum direct ou um e-mail de algum colega falando mais ou menos assim, Sidney, Arthur, enfim, pessoal do CVM, eu nunca comprei nada pela internet. Né? Eu nunca comprei nenhum curso, nem nada físico, eu nunca comprei. Mas eu confiei em você, eu
eu vi em vocês, eu criei uma conexão com vocês, né? Vocês passaram confiança. Acho que é isso que as pessoas geralmente falam, passaram confiança. E essa confiança é basicamente disso, né? É da gente realmente utilizar a copy. Agora, sempre de forma íntegra. Porque, principalmente hoje, né, Henrique, com todas as ferramentas que a gente tem, se você quiser usar a copy de forma manipulativa, cara, hoje, qualquer pessoa quiser dar um Google, quiser descobrir quem é Henrique Couto e quem é Wilder Sidney, descobre. Então não tem essa da gente chegar aqui e contar uma história fake, contar... Não, cara, todo mundo vai descobrir. E como a gente joga o jogo do longo prazo, cara, a melhor copy é aquela que não parece copy. Então é só basicamente a mensagem é a mesma. É você saber exatamente como contar. Então, por exemplo, quando eu falei que dia 3 de dezembro eu tomei uma decisão que mudou a minha vida, é uma verdade, mas eu usei especificidade, né? Quando a gente conta essa parada do imagine, né? Imagine você, agora falando do médico, é um médico que está fazendo aqui esse exercício para o paciente imaginar. Imagine você daqui a tantos meses, daqui a um ano, fazendo nananana. Cara, desde que realmente o seu tratamento, desde que você acredite naquilo, que aquilo seja íntegro, que o seu tratamento vai propiciar aquilo para ela, por que não fazer? Né? Por que não fazer? Né? Sendo que aquilo vai ajudar a melhorar a vida dela. Então, isso é muito massa. É só para pegar esse exemplo aí. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Essa copy da verdade, assim, de fazer uma coisa que simplesmente ilustre quem tu é, assim, e tu consigas entregar essa mensagem fácil de ser digerida. Acho que o trabalho de copy é um pouquinho acho que dá para ser substituído por tradutor, né? Traduzir uma mensagem para quem talvez ainda não estivesse preparado para ouvir, fica mais fácil dele entender, ou para quem já está preparado, fica mais fácil dele de fato tipo, visualizar a coisa. De fato, ele é uma dança muito complicada, assim, porque tu tem que falar o óbvio, mas tu não pode escrever de forma óbvia. É uma coisa, tu tem que usar um pouquinho da pessoa tirar as suas conclusões, mas tu também não pode deixar tão difícil dela chegar na conclusão assim. Então é um equilíbrio meio delicado, assim, né? Show. Mas continuando nessa linha de raciocínio, não sei se tem mais algum ponto para adicionar. Não. Mas indo para E aqui, né? Que é uma coisa muito importante, né? Então, o princípio 1, 2, 3, 4, o quinto princípio de uma ideia que cole, uma ideia que fique na cabeça de alguém, é que ela traga uma carga emocional junto ao ser lida, que ela desperte uma emoção em quem está lendo. E isso é algo muito sutil, né? Eu vi o Mark Ford lá, que é um dos fundadores da Agora, falando assim, o bom copywriter, ele usa, né, os gatilhos mentais, ele consegue utilizar bem isso no momento certo e tal. Agora, o copywriter excelente, ele simplesmente desperta emoções nas pessoas. Ele simplesmente faz com que as pessoas chorem ou riem quando elas têm que chorar, ou riem quando elas têm que rir, né? Consigam fazer isso ao longo de um filme, de um texto, de um vídeo. Os roteiristas de Hollywood mesmo, tu acha que os caras, mesmo que eles não saibam, eles estão usando copy. Eles estão no momento que eles querem que a pessoa chore, no momento que a pessoa... Agora, é uma coisa muito, muito interessante. E como que tu carrega emoção em alguma coisa? Isso é bem difícil. Isso não é tão simples assim quanto a gente acha, né? O que acontece? Eu acho que emoção tem muito a ver com identificação. Então, quando tu consegue te conectar de alguma forma com alguém, fica muito mais fácil de tu gerar a emoção que tu precisa, né, naquela pessoa. Então, é um exercício de empatia, assim, absurdo. Quando tu estuda empatia, que é uma dos princípios principais ali da consulta, né, Converte lá, que tu sempre fala, e eu lembro que eu editei todas as tuas aulas na primeira versão do curso, então eu praticamente fiz o curso 2 ou 3 vezes já. Mas eu lembro dessa coisa da empatia e sempre fico mexendo comigo, né? Mas como será que a outra pessoa está se sentindo? E é muito fácil da gente pensar assim, eu tenho que escrever um texto agora
e tem que ser agora, só tem 10 minutos, então eu vou escrever, isso aqui tem que funcionar, o paciente tem que gostar do vídeo, não sei o quê. Mas tá, mas o que será que a pessoa que está lá sentada no computador dela, o que ela está pensando agora? Que problema que ela tem agora? Se ela é esse cara que eu falei que está com a mãe prestes a ir para uma cirurgia, não dá para tu chegar com uma mensagem alegre e festiva pro cara, porque o cara está preocupado. Então a primeira coisa é tu pensar nessa experiência do usuário, o que tu quer resolver ali para a pessoa lá do outro lado. Trazer uma coisa que tipo, olha, eu sei que o momento tá difícil, eu sei que a coisa não tá simples, mas eu tô fazendo esse projeto aqui, eu tô trazendo conteúdo para ti, porque muitas pessoas reclamam aqui para mim na minha clínica que elas estão perdidas, elas não sabem que exame que tem que fazer, elas não sabem quais os níveis de tal, digamos assim, quais os níveis lá de exame de sangue que tem que ter para saber se vai operar ou não. Então, o meu intuito aqui é que tu pegue aí o exame que tu fez, dá uma olhadinha nos níveis que eu vou te dizer agora. Ó, se tiver entre tanto e tanto, realmente está na hora de operar. Senão dá para esperar mais uns 6 meses. Aí tu tem um tempo para te planejar, para juntar um pouquinho mais de dinheiro, para fazer um particular, para tu não ter... Então, tu entende que quando a pessoa ouve isso, tu não pediu para ela se emocionar, para chorar, mas a pessoa, se ela tá com esse problema naquele momento, ela vai sentir uma sensação de alívio assim tão grande que parece que tu tirou um caminhão das costas daquela pessoa, né? Isso é tu conseguir provocar emoção. Isso tem muito a ver com escrever para quem precisa, para conhecer a pessoa que está escrevendo e com empatia, assim. Então, empatia e emoção, na minha concepção, elas estão totalmente interligadas e incrustadas uma na outra, assim. Aliás, tudo isso tá, né? Tudo isso tá, assim. Sim. Dá pra te explicar isso com isso, com isso, com isso. Tipo, tudo tá interligado, né? Sim. Mas isso é mais um checklist mesmo. Quando tu cria uma ideia, tu só vai botando... Ah, ela é simples, ela é... Eu posso acreditar nela, ela é inesperada. Aí tu vai fazendo um checklist, por isso que tem 6 princípios. Aí não necessariamente você precisa... Nem necessariamente ela precisa ter todos também, né, Henrique? Não, uma ideia que tenha todos é meio que assim, né? Um furacão, né? Uhum. Tu usa alguns deles e tenta usar o máximo que tu puder, claro. Mas são algumas formas aí de gerar ideias boas. Né? Show. Tu quer adicionar algum ponto sobre emoção? Porque emoção é uma coisa bem importante, assim, nessa linha de trabalho. Cara, a gente tem falado muito sobre emoção aqui, né? A gente tem falado que toda venda é emocional, né? O racional ela apenas valida, né, o que a emoção já tomou de decisão. Então, por exemplo, se um paciente que vê esse vídeo desse médico que você acabou de levantar essa situação hipotética aí, nesse momento ela já se conectou, ela já se emocionou e ela já decidiu que ela vai marcar uma consulta com aquele médico. A decisão já está tomada. O racional vai só validar. Peraí, deixa eu ver quanto é que deixa eu ver onde é que ele está, como é que eu faço para chegar lá. Então é isso. Isso tem a ver também com a consulta, isso tem a ver com tudo, né? Com todo a essência do nosso curso, do nosso método, tem a ver com gerar emoção, né? De se conectar emocionalmente com o paciente. Então, do ponto de vista de copy, a gente fala muito sobre mostrar uma dor, né? Mostrar que você pode resolver uma dor, né? E mostrar que você pode também proporcionar um sonho para ela. Então, são basicamente de forma resumida. Porque a nossa live está sendo implodida aqui. Faltam 30 segundos. E aí, cara, como o conteúdo está maravilhoso e a gente tem aqui algumas perguntas que eu vou até printar aqui, a gente vai voltar. Pode ser? Pode ser, beleza. Mas é isso. Então, pessoal, voltem aí. Vou esperar aqui 44 pessoas, vou esperar pelo menos 54, tá? Na volta. Vou encerrar aqui e salvar. Traz aí, faz os amiguinhos virem para cá também. Vamos lá. Estamos de volta, parte 2 aqui da nossa live. Como gerar autoridade médica, né? Como gerar valor para os pacientes, como gerar autoridade médica através dos conteúdos digitais. Só esperando o meu convidado entrar de novo aqui. Retomar aqui, a gente estava falando sobre os 6 princípios, não é isso, Henrique? Os 6 princípios de uma ideia que cola ali, né? Para bolar um conteúdo legal aí para as pessoas que vão ouvir. Show de bola. Então vamos lá. A gente estava falando sobre a emoção, não é isso? Sobre a emoção. Até uma coisa legal que esse grande universo aqui, né, da ideia, isso aqui, todos esses pontos, eles englobam uma ideia, né? E a gente está falando aqui no contexto de conteúdo, mas tu pode extrapolar isso para qualquer projeto mesmo, até para o teu projeto como um todo.
Quando a gente fala digamos assim, no teu posicionamento como médico, quais vai ser, digamos assim, a especialidade que tu vai utilizar como estratégia de atração de pacientes, qual vai ser a coisa que tu vai focar mais. Tudo isso exige essa, digamos assim, capacidade de criar uma boa ideia. Então tu pode utilizar isso aqui como uma macro ideia do teu negócio. Esses mesmos princípios aqui, não só para bolar um conteúdo. É o que o Murilo Gun fala, né? Tipo, a macro inovação e a micro inovação, né? Tipo, a gente está falando de uma coisa micro aqui, que pode usar para um conteúdo, mas tu pode usar isso aqui para qualquer projeto da tua vida, né? Então, é algo bem, bem importante, assim, um conhecimento bem interessante por isso, né? Bom, o último ponto, depois a gente falar em emoção, é o ponto das histórias. E eu falei em conexão aqui eu falei sobre conexão, né? Algo emocional, ele conecta, de fato conecta, mas quando tu mistura história e emoção, meu amigo, o negócio fica meio que fora, assim, até de proporção, de tão gigantesco que pode virar, né? Porque a história, a gente subestima a história. A gente acha que a história não é tão importante assim quanto as pessoas falam que ela é. Então, eu mesmo, história. Contar história, eu tenho que fazer conteúdo para as pessoas, contar conteúdo, porque ninguém vai estar aqui para estar ouvindo história. A gente meio que fica com aquele medo, né? Porque tudo que é faculdade tem um professor que vai lá só para contar história e não te dá aula, né? Aí tu fica com aquele preconceito sobre história, né? Tu acha que história é aquilo. Mas existe uma arte de contar histórias, né? Existe uma arte de contar história, bem por aí. Então, a história que a gente está falando aqui, ela se baseia muito mais na capacidade de tu exemplificar, e aí história fala muito com essa parte aqui de ser algo crível, de ser algo concreto, porque tu exemplificar alguma coisa com base em alguém que já passou por aquilo. E quando a gente fala em história, a primeira coisa que a gente... vou usar história então no meu vídeo. Beleza. O Henrique falou para usar história, vou começar a usar história no meu vídeo. Então tá, pessoal. Então vou contar uma história aqui para vocês. Tipo, não é isso que é história. O bom storyteller, né, que é a pessoa que conhece sobre contar história, ele já começa num ponto da história que automaticamente entende que tu tá contando uma história. Então tu não precisa anunciar, vou contar uma história. Então, por exemplo, 3 de dezembro foi o dia que eu tomei aquela decisão que mudaria a minha vida. Tu não tá dizendo, agora eu vou contar uma história para vocês do dia que eu tava pensando e resolvi, né, agora é a hora, eu vou mudar a minha vida. Não, tu já entrou de sola na história. E isso mostra, além de trazer aquilo que tu falou da especificidade, né, na parte 1 ali, traz também essa capacidade de já entender que a história ela tem que ser contada, mas ela tem que ser contada com um propósito muito específico, muito claro, que é de tu mostrar, não, se eu, que passei por tudo isso, que tinha tudo para não dar certo, deu certo, outra pessoa também pode dar certo. Então é para isso que serve a história. Se um paciente que tava lá com nível de diabetes maluco lá, não sei os níveis aqui para te falar, porque essa é a tua parte. Eu tava com um nível muito alto. E ele conseguiu, com o tratamento e reduzindo aos poucos, com um plano sólido, porque não é uma coisa assim que reduz. Não, ele aderiu ao tratamento, ele fez a dieta. Ou seja, tem que ser crível, né? Tem que ser crível, exatamente. Se ele conseguiu, tu não precisa dizer pra ele, se ele conseguiu, tu também consegue. Não, tu só conta a história. A pessoa vai sacar que se ele conseguiu, ela também consegue, né? É óbvio, né? A história serve para inspirar, assim, os outros para mostrar, assim. Então, a história, ela é um componente que ele é fundamental na transmissão de uma boa ideia. Tu pode, inclusive, utilizar um título contando parte da história já, um título de um conteúdo contando parte da história. Esse foi o dia que larguei tudo e comecei a me dedicar ao meu sonho. Opa, peraí, tem uma história legal aí, né? Esse título já tá contando um pouquinho de história, né? Eu também tô pensando em largar tudo agora com essa pandemia, vou assistir esse vídeo aqui, vamos lá. E aí tu te identifica aqui com o negócio. Então, história é uma coisa bem poderosa nesse quesito, assim, desse checklist, né? De uma boa ideia, de uma ideia que vai colar na cabeça de alguém. Algum ponto para adicionar nisso? Eu sei que história é uma coisa complicada. Tem um vídeo, Henrique, de um aluno nosso, cara, que eu até compartilhei com todos os grupos das nossas turmas, né? E aí eu perguntei lá, por que vocês acham que esse vídeo tende a viralizar? E talvez em um ou dois grupos os colegas tenham falado do storytelling, né?
Cara, um vídeo genial de um dos nossos alunos. O que que ele fez? Ele contou a história de uma paciente. Mas não qualquer paciente. Ele contou a história da esposa dele. E aí, durante a história, ele traz basicamente todos esses conceitos aí, cara. Todos. Então, ele traz uma coisa simples. A headline dele já é chamativa, né? Enfim. E aí ele começa falando, ele já faz uma coisa totalmente fora do mainstream, do ponto de vista do contexto médico, que é, esse aluno, ele é mestre, é doutor, então é tipo... E ele poderia começar, o mainstream como é que seria? Olá, meu nome é fulano de tal, eu sou professor doutor, né, fiz doutorado, mestrado nisso, doutorado naquilo. E aí, olha só como é que ele começa, genial. Ele começa falando assim, olá, na verdade é um vídeo que foi tirado de um maior, né? Então ele fala assim, e eu mesmo com mestrado, doutorado, especialização, mestrado, doutorado, eu não consegui ajudar a minha esposa. Então, de forma indireta, ele ativa o gatilho da autoridade, né? E aí, e ele começa também, essa frase é uma frase que desperta a atenção, né? Minha nossa, como assim? E aí ele começa, aí vai contando a história, né? Aí tem os picos e vales, né? Ela estava assim, aí ela foi assada, aí ela foi aí ela não melhorava, não sei o quê. Sobe e desce, né? Então, tipo, Senhor dos Anéis, né? Harry Potter, né? Enfim, todas as grandes histórias, pode ver que tem as lives de copy, né? Sempre tem parte 1, parte 2. Então, todas as histórias boas têm várias partes, né? Porque tem aquela parada do continua, né? Também, né? A parte de suspense e tudo mais. Mas, enfim, cara, é genial como ele conta. Aí ele conta aí ele entrega a mensagem dele durante a história. Ele fala, e foi quando ela foi fazer uma avaliação, quando ela viu que o problema não era só remédio, que o problema não era só fisioterapia, que o problema era muito mais relacionado a estilo de vida. Então, assim, e a fazer uma avaliação biomecânica, enfim, aí ele entrega a mensagem dele, né? E aí ele fecha, né, esse looping da história, mostrando isso, que não adianta você ficar só tomando remédio, fazendo fisioterapia, se você não fizer aquilo, entendeu? Então, cara, perfeito, perfeito, perfeito. Então, É bem isso, assim, quando a gente consegue criar uma história que engaje e que vá a própria história, o desenvolvimento dessa história, ela vai entregando a mensagem que a gente quer entregar, porque a história já é um exemplo por si só. E aí tu vai entregando a mensagem que é de uma cura, de uma esperança para a pessoa que ela pode melhorar daquele negócio lá, daquela doença que ela tem e tal. Digamos assim, imersa dentro dessa história, é muito mais fácil de tu reter a atenção, porque tu quer saber o que aconteceu com a esposa dele, né? Então tu vai ficar até o final e a mensagem ela vai automaticamente entrar no teu... É que nem aprender inglês cantando, por exemplo. Tu vai aprender cantando música. Tu não tá sentindo que tu tá aprendendo inglês, tu tá sentindo que tu tá cantando e te divertindo, mas quando vê tu já aprendeu inglês, né? E é mais ou menos a mesma ideia, né? depois Então... me fala como é que faz isso, cara, que eu tô precisando. Mas basicamente essa ideia aqui. Ó. O que eu quero falar aqui, só pra gente encerrar esse assunto e poder avançar. Isso aqui é um checklist, ó. São 6 quadrinhos que tu vai botar ali. Tu vai escrever uma ideia e tu vai olhar para esses 6 quadrinhos. Tu vai dizer, preenche o primeiro? Check. Preenche o segundo? Check. Aí, não preenche esse aqui. O que eu posso fazer para ela ficar um pouquinho mais de tempero de uma ideia concreta? Eu vou botar o exemplo do pimentão lá. Beleza. Vai ficar mais concreto. O que eu podia fazer para ela contar um pouquinho mais de história? Aí tu lembra de um dia, tu bota um pedacinho daquela história no título. E assim tu vai indo. Quando vê, tu consegue montar uma ideia assim, super, super legal, né? Que cola bastante na mente das pessoas. E aí tem um livro, né, cara? Tem um livro que chama Ideias que Colam, né? Esse livro também é um livro muito recomendado, não li ainda, mas é um dos que está aí na lista, né? Perguntaram antes, né? Quais os livros vocês indicam? Então, Ideias que Colam é um, com certeza. O que eu já li foi um que eu até te indiquei também, né? Copywriting, do Gustavo Ferreira. Ele tem uma nova edição desse, que é Palavras que Vendem Milhões. Um outro também que é de copy, mas que é mais famosinho, mas que a gente recomenda também, As Armas da Persuasão. Agora, copy mesmo, são esses que o Henrique indicou aí, né? Copy raiz. Tu quer aprender copy raiz, é esse livro aqui. Esse livro aqui vai ser o melhor livro que eu já li de copy e de negócio, né? Porque, inclusive, se tu tá abrindo a tua clínica, ele vai te dar ideias de gestão
não ortodoxas, não ideias de gestão que tu aprende num MBA aí, que tu vai pagar lá na FGV e fazer. Vai te dar tipo, uma parada de horizontalidade, de como que tu motiva as pessoas para elas trabalharem, cada um fazendo o que gosta dentro da empresa, essas coisas. É muito legal o livro por isso, assim. Mas eu não acredito muito, eu acredito bastante em livros, os livros são ótimos, mas o que realmente vai te botar no outro nível de copy é tu ver copy, é tu consumir copy, é tu te inscrever em pessoas que mandam um newsletter, ver como que é a copy deles, avaliar e pensar, cara, será essa copy, mesmo a copy ruim te ajuda a melhorar a tua copy, porque tu consegue perceber, esse cara tentou usar um gatilho de emoção aqui, mas ficou fake, ficou muito ruim. Esse cara aqui tentou fazer uma antecipação, mas poderia ter sido melhor. Quando tu começa a pegar essas manhas, assim, tipo, e é só exercício diário mesmo. Assistir lançamentos, assistir pessoas que estão vendendo coisas na internet, assistir anúncios. Assistir anúncios é uma aula de copy legal, assim. Aquele anúnciozinho de 30 segundos, começa a olhar... Oi, pois é, porque o legal é o que ele fala aqui, né? Ó. Não é só como influenciar, é como não se deixar influenciar, né? Exato. Se a gente não souber, quem não sabe copy é dominado por quem sabe copy, né? Por quem sabe copy. E quem sabe copy aprecia uma boa copy e também compra os produtos de quem sabe copy. Então não chega uma hora, porque a tendência natural que a gente tem é, não, vai chegar uma hora que eu vou saber tanto copy que eu nunca mais vou comprar produto de ninguém. Não. Pelo contrário, tu vai apreciar o produto, porque, pô, se o cara, tu estuda bastante copy, tu fez um copy tão bom assim que tu que já está estudando um monte lá apreciou, sinal que o produto dessa pessoa provavelmente vai ser muito bom, então tu vai comprar. Então não existe isso de saturar o mercado, de não, agora existe amadurecer o mercado, que é o que a gente está falando aqui. Sim. O mercado ainda está falando em copy tipo arcaica, né, de pegar uma alavanca e forçar um gatilho mental assim direto, assim como se fosse uma ligação direta quando tu vai ligar o carro. Tipo isso. Cara, e aí eu queria até aproveitar para pegar esse exemplo. Tu me contaste de um médico parceiro lá da Content, exatamente que você deu feedback para ele em relação a copy mais comercial, né? E aí pego até o exemplo aqui do Luiz Felipe, que está falando aqui, ó, gosto da copy da reciprocidade. Como é que a gente poderia usar copy de forma não comercial e que gere essa reciprocidade, que torne, né, o nosso conteúdo, que nos torne autoridade na cabeça do nosso potencial cliente? Já teve um professor que mudou a tua vida assim na tua faculdade, que foi um cara que, nem na faculdade, pode ser até na primeira série, um professor que mudou a tua forma de pensar? Talvez muitos de nós já tenham tido, não digo até mudou para sempre, mas naquele momento da tua vida, como tu sabia naquele momento, ele te deu um salto grande de consciência. Se tu pegar hoje, eu tive 2 ou 3 professoras assim lá na primeira série, que sempre que eu posso eu mando notícia, eu falo com elas, assim, porque elas são geniais. Essas professoras, para mim, mesmo elas não sabendo, elas são grandes copywriters, porque elas criaram comigo uma geração de uma sensação de confiança e de que eu devo muita coisa a elas, que é o que o Felipe falou da reciprocidade. Né? O que acontece? Elas, mesmo sem saber, elas utilizaram uma inspiração e elas fizeram com que, essas pessoas fizeram com que a minha jornada de aprendizado e que a minha pessoa como ser humano, eu me tornasse uma pessoa melhor ao ter o convívio com elas. É isso que a gente busca quando a gente quer, é isso que a gente procura quando a gente quer gerar autoridade. A gente quer ser essa pessoa para os nossos pacientes, né, para os pacientes de vocês. A gente quer essa pessoa que não vai pedir para eles marcarem uma consulta. Vai partir deles a vontade, o ímpeto de procurar, meu Deus do céu, eu preciso achar o site desse cara, eu preciso marcar uma consulta com ele. Meu Deus, ele está na minha cidade, eu tenho que falar com esse cara agora. Isso que tem que acontecer. E para isso acontecer, a gente não pode... Falam muito em call to action, né? Call to action é uma coisa muito perigosa no contexto da medicina. Porque o call to action é meio que a pegadinha do CRM, né? Tipo assim, tô só esperando o CTA para falar aqui contigo, né? Então, é isso que mistura, assim. O máximo de call to action que a gente fala, que a gente orienta os nossos clientes, é dizer assim, ó, usa os comentários para tirar alguma dúvida. Mas sempre pro lado da dúvida. Sempre pro lado do... Se não ficou algum ponto claro aqui nesse conteúdo, tira uma dúvida. Esse é o máximo de call to action que eu recomendo vocês utilizarem. Então, respondendo a tua pergunta, o que é uma coisa comercial? É uma coisa que tu
deixa explícito, ou tu vê tanta gente fazendo, que tu já praticamente tem certeza que ao final daquele vídeo que está escrito assim, assista agora, lá no cabeçalho, vai ter uma oferta para alguma coisa. Então tu já nem assiste, porque tu sabe, mais uma cara que vai me vender algum troço aqui. Então, a cópia, ela é legal, mas se tu usar ela, tipo assim, do jeito que todo mundo tá usando hoje, tu vai te desvender o teu trabalho, né? A tua autoridade que tu tá tentando gerar. Então, o que eu recomendo para fazer uma boa cópia é o seguinte: faz um conteúdo 100% puro, como se estivesse dando uma aula. Tipo, é simples. Pode dar uma aula de como que uma infecção opera, faz uma cirurgia aqui no teu braço. O que pode dar errado nessa cirurgia? Pronto. Cara, um conteúdo desses, sem nenhuma vontade que a pessoa... Tu faz isso porque tu quer falar sobre isso, porque tu quer mostrar que isso... Tu quer salvar vidas de pessoas que assistirem isso. Quando tu faz um conteúdo assim, não precisa te preocupar. Ele não vai ser visto como comercial, ele vai ser visto como alguém que quer ajudar. E o retorno é natural, e a gente não tem que esperar ele acontecer. Ele vai acontecer. É natural, é uma coisa que volta. A gente está gerando valor para pessoas, né? Desde que a gente consiga operar o tráfego ali para mostrar para as pessoas, porque se fizer um vídeo e ninguém vê, também ninguém vai assistir, né? Mas, e a gente vai já falar sobre a metodologia hack aqui que a gente recomenda lá na Content, mas eu queria aproveitar exatamente para clarificar essa última fala tua. Você gravar uma aula explicando, por exemplo, como que você faz uma cirurgia, beleza. Mas aí onde é que entra a copy? A copy entra exatamente em você incluir nessa aula, né, esses conceitos que a gente está falando. Então é você colocar uma linguagem simples, né, linguagem que a pessoa entenda, é você trazer exemplos para deixar isso concreto, é você fazer uma abordagem fora do mainstream, né? Então o que seria fora do mainstream? Quebrar a expectativa da pessoa. Ela está esperando uma coisa e você mostra outra, né? Então, no sentido de enfim, você pode botar isso nem necessariamente precisa ser no seu conteúdo. Isso tem a ver também com a edição, isso tem a ver com quem vai te ajudar a mostrar esse conteúdo. Pode ser uma headline, né? E contar histórias durante... Você parar um pouquinho e dizer, lembrei agora de um paciente que eu atendi, que ele tinha assim, assim, assado, e contar a história de verdade. E aí colocar especificidade, né? Citar, ao invés de ficar falando, né? Eu sou doutor fulano de tal, fiz mestrado não sei aonde, fellow não sei aonde. Dentro de uma história você coloca. Lembro também de uma vez, quando eu estava na residência, no hospital famoso, quando eu estava fazendo meu mestrado, meu doutorado. Conta uma história. Né? E você aperta o gatilho da autoridade ali dentro da história. Exatamente. A história, inclusive, né, Henrique? A história ela é um amplificador de gatilhos, né? Porque você pode colocar todos os gatilhos dentro da história. E, de novo, a gente está sendo repetitivo exatamente porque a gente sabe que é uma objeção de todo mundo, né? Que a gente precisa mentir para fazer copy ou para vender ou para fazer marketing. E não precisa. É só você colocar a sua história e incluir esses conceitos, especificidade. Outra coisa também que é extremamente poderosa é colocar a razão. Por que a gente faz a cirurgia dessa forma aqui e a gente faz o curativo por 7 dias seguidos? A gente faz isso, por isso, por isso, por isso. Então... razão, eu diria que é o principal para conteúdo puro. Quando a gente está fazendo, que é o que a gente está falando aqui, a estratégia de conteúdo puro. A estratégia de gerar uma vontade tão grande na pessoa de marcar contigo que ela não tem outra opção a não ser... Ela chega à conclusão sozinha de que ela tem que ir no teu site falar contigo. E o principal componente para isso é a razão, porque ninguém explica o porquê das coisas. Ninguém explica o porquê das coisas. Se eu acho alguém que vai me explicar o porquê das coisas, cara, eu vou fazer com essa pessoa aí o meu tratamento, porque... Pois é o que eu sempre... Aí a gente é o que eu sempre falo, assim, né? Pode falar. Não, pode ir. É o que você sempre trazer fala. uma ideia. É o que eu sempre falo eu sempre faço uma pergunta, assim, né? O que me faria viajar do outro lado do mundo para vir até a tua cidade? Por exemplo, digamos que eu moro na Austrália. O que me faria vir da Austrália até Rio de Janeiro ou até Manaus para consultar contigo? Quando tu conseguir me responder essa pergunta dentro de um conteúdo, quando tu conseguir fazer um conteúdo que me faça eu estar lá na Austrália e vir querer aqui consultar contigo, esse é o conteúdo certo.
Show de bola. Henrique, conta um pouquinho aí pra gente sobre essa questão da metodologia hack. O que é esse hack aí? Tá. Hack foi a gente começou a trazer 3 componentes, né, para uma boa estratégia de construção de autoridade. E aí o Silan que levantou, cara, dá pra fazer um acrônimo hack aqui e tal. Silan, para quem não conhece, é o nosso sócio lá do Rio de Janeiro, né? E ele falou, vamos usar o método hack para explicar de uma forma mais fácil. Eu falei, boa ideia. Hack, então, é um acrônimo, são 3 letras, R, A e C. E essas 3 letras, elas são ingredientes importantes para uma estratégia de construção de autoridade através de vídeos, que é o que a gente está conversando sobre aqui. E o R, ele significa relevância. É a primeira letra desse nosso acrônimo, né? Significa relevância. Relevância tem muito a ver com copy. Relevância dá para ser trocada ou dá para ser, digamos assim, como o principal ingrediente para ter relevância é copy. O que é copy? Seguir esses conceitos. Seguir esses conceitos aqui e sempre aquela ideia da empatia, sempre aquela ideia de, isso que eu estou falando é relevante eu estou falando sobre diabetes. E isso que tu falou agora é super relevante, parece um doce de leite, né? Vai ficando cada vez mais grosso o sangue. Essa analogia que tu usou, eu vou ouvir isso e eu vou entender a minha doença. Que massa isso é muito relevante. E tu usou copy, então ficou fácil, ficou relevante. Bom, segundo ponto, o A é assertividade. Por mais que seja relevante e por mais que uma pessoa que tenha diabetes vá achar aquilo muito massa, não adianta eu mostrar aquele conteúdo que é relevante para quem tem diabetes para quem tem, sei lá, outros problemas de saúde, ou quem não tem problema de saúde nenhum, ou mostrar para a família, para os conhecidos. Eu tenho que mostrar para a pessoa que tem diabetes. Então, essa que é a assertividade. Eu tenho que saber utilizar as ferramentas de tráfego, né, que lá no CVM explica muito bem sobre, para achar essas pessoas na internet, para mostrar para quem realmente precisa ver a mensagem, para quem realmente pode se beneficiar com a mensagem. Não adianta nada ser relevante e mostrar para quem não precisa. Ou mostrar na hora que a pessoa precisa também, isso é bem importante. Se é uma mãezinha que recém teve o seu bebê, a gente tem como saber isso, de acordo com os interesses dela. Se ela está indo pesquisando mais sobre lojas lá de bebês, de produtos para bebês e tal, então a gente sabe que ela é uma pessoa em potencial para mostrar um conteúdo sobre como saber se o bebê está dormindo bem ou não. O que dá para o bebê comer nos primeiros meses de vida? Então, esse conteúdo não adianta nada mostrar para mim que não tem filho. Eu vou olhar o conteúdo e vou, tá, legal, bom trabalho aí que essa pessoa está fazendo, mas não me resolve nenhum problema, né? Então, isso é ser assertivo. É o segundo ponto desse nosso acrônimo. E, por último, o terceiro, que é super importante, é ser consistente. Então, a gente sabe o quanto que dá trabalho fazer conteúdo. Tu sabe muito bem. Esses praticamente 90 vídeos que tu mencionou lá no YouTube, tu não fez eles assim, tipo, de boa, né? Teve dias que hoje eu tive que fazer um esforço sobre-humano, assim, para manter a minha consistência. Então, essa estratégia que a gente fala, a metodologia hack, ela leva em consideração algumas coisas para melhorar, para deixar o processo de gerar conteúdo mais fácil e criar mecanismos via processo para que tu consiga não falhar, para que tu não consiga não deixar a tua audiência esperando por um vídeo que não vai acontecer, porque uma coisa é certa. O problema não é tu passar uma semana sem publicar um vídeo. O problema não é esse. O problema é que se tu passa uma semana sem publicar um vídeo, passar a segunda é muito fácil. Já que eu dei uma paradinha, eu vou aproveitar, vou botar em dia aqui minhas leituras. Quando vê, tu passa um mês. É igual, Quando vê o volume dieta. Então, exatamente. Só hoje eu vou, né, sair para jantar fora e tal. Então a consistência é um componente muito, muito importante. Esses são as 3 coisas. Relevância, assertividade e consistência. Esse é o hack. Show.